Recebam todos a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Está entrando no ar mais um programa Momento com Deus. A nossa rede internacional sendo retransmitida para 191 países. Graças a Deus por isso, e certamente tem abençoado centenas de milhares de pessoas nos 4 cantos do planeta. Que bom, a palavra de Deus está sendo propagada. As bênçãos de Deus estão sendo fluindo sobre a vida de milhares de pessoas. Graças a Deus por isso. Eu quero desejar um seja bem-vindo para você, meu irmão católico, você espírita, você livre pensador, você evangélico, você que está distanciado da casa de Deus. Olha, você está distanciado da casa de Deus, não é nem a nossa preocupação maior, embora nós temos que separar um momento, um período, para nós irmos à casa do Senhor, adorar a Ele, não é verdade? Cultuar o nome de Jesus, isso é fundamental e importante. Mas o mais importante e o que nós mais nos preocupamos é quando você se distancia da presença de Deus. Da presença de Deus você não pode distanciar. Sabe por quê? Olha, esse assunto, ele não envolve religião. E esse assunto é regra geral para todos os seres humanos nos 4 cantos do planeta. Deus que constituiu o ser humano. E Deus constituiu o ser humano com 2 propósitos. Primeiro, para adorar a Deus. Segundo, para obedecer a Deus. Isso é regra geral, independente de religião, tá? Isso é regra geral. Criador e criatura. Criatura não tem o poder de mudar as ordens do Criador. Toda vez que a criatura ela muda as ordens do Criador, ela se dá mal. Ela atrai maldição, sai da vontade de Deus, do caminho de Deus e peca. Conforme a Bíblia Sagrada diz que o que separa o homem de Deus são os pecados. Está na Bíblia. Então você não pode se distanciar da presença de Deus. Olha, na verdade o ser humano, ele não tem desculpas para se afastar da presença de Deus. O ser humano não tem desculpas para isso. Não tem. Então, se porventura Deus está me usando para falar com alguém que está fraco na fé, fraco espiritualmente dizendo, está afastado da presença de Deus, porque aqui nós recebemos tudo quanto é tipo de pessoas. Talvez, nesse exato momento, Deus esteja me usando para falar com você que está distanciado da presença de Deus. Olha, volte o mais rápido possível. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não mente. Sabe o que a palavra de Deus diz? Que sem mim, isso é Deus falando, sem mim nada podeis fazer. A palavra de Deus não é mentirosa, ela é verdadeira, ela não mente. Se a palavra de Deus está dizendo que Deus está falando, sem mim nada podeis fazer, então por que você se distanciou da presença de Deus? Por que você ainda continua dessa forma? Meu irmão, minha irmã,
você que está fraco e você que está distante da presença de Deus. Volte o mais rápido possível. Vá reatar sua aliança com Deus. Vá reatar sua comunhão com Deus. Não perca mais tempo. Faça isso hoje ainda, porque você não sabe o dia do amanhã. Amém? O diabo está aí para armar os seus laços e armadilhas. E Deus está aí para nos perdoar, dar mais uma chance. Então aproveite essa chance que Deus está lhe dando. Deus está me usando para falar contigo seriamente. Não fique afastado da presença de Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Obedeça a palavra do nosso Deus. Amém? Eu sou o missionário Marcelo Gomes e estarei contigo durante toda essa programação de hoje. Eu tenho certeza que será uma programação abençoada pelo nosso Deus. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Como está sendo o teu dia? Porque, obviamente, já são 14 horas, já estamos na tarde, porque o programa começa às 14 horas. Então, você já despertou pela manhã, já presenciou, né, já viveu uma parte do dia, e eu lhe faço essa pergunta. Como foi o teu dia até aqui, nesse exato momento? Olha, deixa eu te orientar e compartilhar algo contigo bastante interessante, para que você viva e pratique o dia a dia. A psicologia diz que os 10 primeiros minutos, quando nós acordamos, ele vai influenciar no decorrer de todo o dia na nossa vida. Olha que coisa interessante. Os primeiros 10 minutos da nossa vida, quando nós acordamos, vai influenciar no decorrer de todo o dia. Então, se eu já recebi essa informação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 10 minutos, esses primeiros 10 minutos, depois que eu acordo, eu tenho que consagrar ele a Deus. Eu tenho que programar o meu dia. Eu tenho que declarar bênçãos, vitórias, milagres. Um dia abençoado, um dia alegre, um dia promissor, um dia de bênçãos. É isso que eu tenho que fazer nesses primeiros 10 minutos quando eu acordo. Tem muita gente, irmão, que já acorda atribulado, já acorda gritando, falando palavrão, já acorda amaldiçoando, já acorda batendo nos filhos, brigando com o marido, brigando com a esposa, excomungando. Não pode fazer isso. Aproveite os teus 10 primeiros minutos e declare coisas positivas, bênçãos para a sua vida, para que possa refletir no decorrer de todo o dia. Entendeu? Aprendeu? Coloca isso em prática. É a psicologia que diz isso. Amém? Então você acordou? Faça isso em nome de Jesus. Amém? Acorda positivo, acorda alegre, acorda convicto, acorde determinando, acorde profetizando, acorde abençoando o seu dia, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, a sua escola. Amém? Acorde já declarando coisas boas sobre a tua vida. E assim Deus o fará em nome de Jesus. Amém? Olha, fique em paz, fique tranquilo, porque aqui nós não pregamos religião. Eu falo isso em todos os programas, falarei nos demais que virão e não me cansarei em falar. Nós precisamos ouvir isso e nós precisamos aprender isso. Sabe por quê? Porque hoje o ser humano que tem decidido viver uma vida com Deus, está cada dia mais difícil fazer isso.
Está cada dia mais complicado você querer ter uma vida cristã, querer ter uma vida com Deus, agradar a Deus, obedecer a Deus. Por quê? Porque a religião, ela tem afastado o povo de Deus. Você pode ter certeza disso. Não tenho nenhuma sombra de dúvidas do que eu estou falando e ensinando. Eu não estou te induzindo a você se rebelar e se voltar contra o seu pastor e sair da sua igreja. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando Deus se agrada de nós, que diz respeito ao reino, é quando você vive o amor de Deus. É isso. Quando você vive esse amor, você pode fazer o que você quiser, estar onde você estiver. Se você viver esse amor aqui, você cumpre a vontade de Deus. Não é a igreja que cumpre a vontade de Deus. É você praticando o amor. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Se você se basear somente em igreja, tem muitas igrejas que estão fora da direção de Deus. Tem muitas igrejas que são heréticas. Tem muitas igrejas que são constituídas, mas não foi constituído pela vontade de Deus. Tem muitas igrejas pregando mentira, ensinando mentiras, inventando coisas. Então, se você ficar baseado só na igreja, você pode se prejudicar. Se você ficar só baseado em religião, você pode se prejudicar. Amém? Então, você não tem que estar preso à religião e nem defendendo rótulo denominacional. Amém? Até porque Deus não se defende, não precisa defender Deus, irmãos. Deus é Deus e ponto final. O que a gente tem que fazer é atentar para a palavra de Deus, viver o amor de Deus. O que adianta? Está dentro da igreja, preza a religião, mas não vive em conformidade à palavra. Está dentro da igreja, vive a religião, mas fora vive uma vida mundana, uma vida igualada ao mundo, uma vida contraditória, uma vida de pecado, uma vida que desagrada a Deus. O que adianta? Não adianta de nada, é perda de tempo. Amém? Você tem que observar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela diz que Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo que nele crê, crê na igreja? Não, crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho base porque eu estou ensinando aqui. Eu tenho base no que eu estou falando aqui. Viva o amor de Deus. Não adianta você estar buscando bênçãos se você não observar atentamente o amor de Deus. Não adianta, irmãos. É pela metade, é em vão. E eu jamais vou ensinar você coisas erradas. Amém? Eu não vou enganar você, eu não vou passar a mão por cima da sua cabeça. Eu vou ser realista dentro do que a palavra de Deus ensina, mesmo que às vezes você possa se desagradar, você possa ficar triste, ou a palavra criou um choque em você. Mas eu tenho que te ensinar a verdade. Amém? A verdade é essa. Não adianta você querer buscar bênção se você primeiro não buscar a presença de Deus. Porque você sem a presença de Deus, irmão, não é nada. Você com a bênção e sem a presença de Deus não é nada. Então seja sábio. Seja sábia. Escolhe Deus primeiro. E as demais coisas, como diz a palavra, Deus vai acrescentar sobre a tua vida. Você pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Hoje, a palavra de Deus, ela vai estar falando duas coisas para você escolher. Hoje a mensagem é voltada para isso. Você vai escolher hoje. Deus está te dando uma oportunidade
para você escolher hoje o que você quer para a sua vida. Bênção e maldição. Eu acredito que a maioria, ao ouvir essa palavra, já colocaram em seu coração, quero bênção. Mas você sabia que tem muita gente querendo maldição? Não, missionário, eu não quero maldição. Eu vou provar na Bíblia que muitas pessoas estão escolhendo maldição. Estão querendo maldição. Estão atraindo maldição para a sua vida. Eu vou provar dentro da Bíblia Sagrada. Amém? Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu quero reforçar a campanha da moedinha, voltado para a campanha de Israel. Não deixe de participar, faça a sua campanha em casa. Amém? Quero reforçar a campanha de Israel. Missionário, o senhor, alguns programas passados, falou para mim orar a Deus, para mim pedir confirmação a Deus, acerca se eu volto ou não o meu dízimo para essa obra destinado para a campanha de Israel, que é a pesca maravilhosa. O Senhor pediu que orasse para Deus confirmar, porque tudo que a gente faz, irmãos, a gente tem que orar, pedir permissão a Deus, tudo. Nós temos que pedir permissão a Deus. Talvez eu esteja falando com pessoas que orou a Deus e Deus confirmou. Amém. Graças a Deus por isso. Então volte o seu dízimo, a sua oferta, o seu voto. O voto são R$1.000. Você pode pagar parcelado o teu voto. E é tudo destinado para a campanha de Israel. Amém? Os dízimos, voto e as ofertas é destinado para o ministério, e nesse ministério vai ser transferido para a campanha de Israel. Amém? Que Deus te use, que Deus te abençoe, que Deus te prospere, venha te honrar mais ainda a sua vida financeira, material, profissional, empresarial. Deus venha te honrar, Deus venha abençoar o teu salário, o teu ambiente de trabalho, cada dia mais, que seja bênçãos para a sua vida em nome de Jesus. Amém? O mesmo eu ressalto aqui o nosso projeto de Bíblia grátis. Irmãos, os irmãos não imaginam o carinho que eu tenho por esse projeto, a alegria que eu tenho, a importância que eu dou para esse projeto. Os irmãos não imaginam. É como se fosse um filho meu. É como se fosse um filho meu. Você não imagina a importância. É uma das maiores maravilhas que Deus já pôde realizar através da minha vida nesse ministério. Foi o projeto de Bíblia Grátis. Foi uma das maiores maravilhas, uma das maiores conquistas em Deus, um dos maiores desafios que eu encarei, um dos maiores desafios. E eu ainda encaro esse desafio, porque ele não acabou, está na sua plena atividade, né? Em pleno percurso ainda, ele não acabou. Eu glorifico muito a Deus pelo projeto Bíblia Grátis. E ele só é possível, irmão, se você se tornar um fiel associado desse projeto Bíblia Grátis. Porque a tua mensalidade eu transformo nas Bíblias. E essas Bíblias vai alcançar outras pessoas. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é o Evangelho de Cristo, a palavra da salvação. Vai alcançar outras pessoas gratuitamente. Olha, a maior ira do diabo e do inferno é porque nós conseguimos, com a ajuda de Deus, da palavra de Deus, chegar gratuito até as pessoas. O diabo está furioso com isso, mas ele é um perdedor, já caiu por terra. Amém? Missionário, eu muito me alegro com esse projeto e eu gostaria também de me tornar um dos associados do projeto Bíblia Grátis. Como é que eu faço para participar? Muito fácil. Tem 6 tipos de associados, ele vai se encaixar com a tua necessidade, dentro das suas condições, tá? Nós temos o bronze,
você efetua o depósito de R$30, tem prata 50, ouro é R$100, o safira é 500, o rubi é 1.000 e o diamante é 5.000. São 6 tipos de mensalidades. Você escolhe aquele que Deus colocou no teu coração. Deus está chamando pessoas para participar do projeto Bíblia Grátis. Se Deus está te chamando, você foi escolhido, é o escolhido, não retenha, abra o teu coração e obedeça o chamado de Deus na sua vida, em nome de Jesus. A partir do associado ouro, eu lhe dou um presente, uma lembrança desse ministério missionário, tá? Contém uma camisa ungida, um óleo ungido, um lenço ungido e o adesivo desse ministério para você colocar atrás da porta ou na traseira do seu veículo, na sua moto, onde você desejar melhor. Amém? Você leva. Inclusive, eu quero aqui mais uma vez reforçar e dizer para os irmãos que já tem pessoas que já estão recebendo, várias pessoas já estão recebendo o kit ungido. Outros estão a caminho, outras estão sendo enviadas ainda, é só aguardar. Fique tranquilo, todo mundo vai receber, aquelas pessoas que são associados e os não associados que depositaram o frete, tá bom? Vocês vão receber, fique em paz, fique tranquilo. Missionário, eu não sou associado do projeto Bíblia Grátis, mas eu gostaria de obter esse kit ungido, vai ser bênção para a minha vida, para a minha família. Você pode adquirir sem problema algum. Basta só você voltar o frete. Eu preciso só do frete, tá? Em todo o território nacional aqui no Brasil, é R$50, tá bom? O frete. E para o exterior, são R$150, tá bom? Você me comunica direitinho e eu envio para o teu endereço o kit ungido. Eu peço aos irmãos que quando efetuarem os depósitos das mensalidades, me avisa por 2 motivos. Primeiro, para a organização, tá? E segundo, porque eu preciso sempre estar me organizando aqui nas fichas de cadastro, tá? Porque eu tenho que declarar, eu tenho que prestar contas, eu tenho que acompanhar direitinho quem está recebendo, quem não está recebendo, quem já recebeu, que tipo de associado você é. Então eu peço que você me informe, quando você for depositar sua mensalidade, diga, ó, só é do projeto Bíblia Grátis e eu sou associado bronze, sou associado prata, eu sou associado ouro, tá bom? Você avisa direitinho para o meu controle aqui, para que tudo fique na mais perfeita organização, tá bom? No nome de Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus. Eu tenho uma palavra aqui, essa palavra aqui é muito séria, tá? É uma palavra muito séria, eu tenho certeza que vai falar com muitas pessoas essa palavra. Nós estamos envolvidos na campanha A Virada em Minha Vida. Irmãos, se eu desejo de Deus a virada em minha vida, quem é que revelou a campanha? Foi Deus. Então, sabiamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer às orientações de Deus. Eu tenho que obedecer às orientações daquele que constituiu a campanha. Isso é óbvio. Está entendendo? E é sobre isso que nós vamos falar, baseado na palavra de Deus. Amém? Se você tem a tua Bíblia Sagrada, abra no livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, nós vamos ler 3 versículos. Nós vamos ler o versículo 1º, o 2º e o 15º. Eu vou pular para o 15º, depois que eu ler o 2º versículo. Vamos ler? Vamos acompanhar a leitura bíblica. O tema é as bênçãos decorrentes da obediência.
se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado que hoje te ordeno, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virá sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? Nós falamos aqui de quê? Da obediência e bênção. Vamos para o versículo 15. Vai para o versículo 15 que nós vamos ler. Traz um tema nesse versículo 15. Eu não sei se na sua Bíblia tem um tema. Na maioria das Bíblias tem. Fala assim: os castigos da desobediência. Tá? Vamos lá. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. É óbvio, está bem claro o assunto que Deus quer tratar conosco no programa Momento com Deus de hoje. Deus, ele quer falar sobre obediência e quer falar também de desobediência. Deus quer falar de bênçãos, mas Deus também quer falar de maldição. Irmãos, me permita, eu vou fugir aqui um pouco do assunto. Não vou fugir do raciocínio, mas quero fugir um pouco do assunto, tá? Quero falar de uma coisa muito delicada, irmãos, e tem que ter coragem para falar disso. E eu vou falar, até porque eu não devo nada a ninguém. Preste bem atenção. Infelizmente, lamentavelmente, existe algumas igrejas que martela tanto em cima de campanhas, ou seja, se concentra só em campanhas, e a igreja não vive só de campanhas, tá? Então tem igreja que martela só em cima de campanhas, tem igreja que martela só em cima de prosperidade, em cima de finanças, bens materiais, e tem também uma igreja que investe muito em cima de cura divina. Irmãos, tudo isso Deus está no negócio. Porém, se eu me dedicar somente a um setor desse isolado, eu estou realizando a obra de Deus pela metade. Por que eu estou falando isso? Pelo fato de algumas igrejas se concentrar somente em alguns setores isolados, esbarra nessa questão que nós vamos observar hoje. Que questão é essa? O ministério daquela igreja se dedica muito àqueles setores isolados e tem dificuldades de ensinar, alertar, abrir os olhos e mente daquele rebanho para a gravidade das maldições. Irmãos, não adianta você buscar bênçãos se você não aprender como a maldição atua. Porque eu tenho que aprender como a maldição atua. Por quê, missionário? Porque quando a maldição vier, se eu não souber como é a maldição, eu vou me envolver nela, eu vou viver a maldição, mas de forma inocente, desconhecida. Por quê? Porque eu não conheço o que é maldição.
Eu não conheço. Então há um perigo, há uma gravidade muito grande. Tem que ser falado isso dentro das igrejas para os fiéis. Tem que ser falado sobre isso. A mesma coisa é, a gente não tem que conhecer Jesus, não é Jesus que abençoa, não é Jesus que fala tudo, mas por que a Bíblia tem um outro personagem chamado Diabo? Por que a Bíblia tem um outro personagem que é o Satanás do inferno? Em vão, à toa, está aqui por estar? Não. Ele está aqui na Bíblia, participou da criação do mundo, tá? E está aqui. Está aqui para você conhecer ele. Você tem que conhecer o teu inimigo. Você tem que conhecer o inimigo da tua alma. Aquele que quer te destruir. Sabe por quê? Porque se você não conhecer ele, ele vai investir contra a tua vida. Ele vai atuar contra a sua vida. Se você não conhecer ele, como é que você vai saber que ele está atuando? Um exemplo, eu vou citar um exemplo muito comum. Família, casamento. Irmão, como tem demônios atuando contra a família para destruir? E de diversas formas. Usa filho, usa pai, usa mãe, usa marido, usa esposa, usa sogra, usa avô, usa tio, usa primo. Vários graus, tá? Parentesco, usa. Só que tem um porém, usa. Mas se eu não conhecer como o inimigo trabalha, como eu vou detectar que é o inimigo que está trabalhando? E vou mais a fundo. Eu vou mais a fundo nisso aqui. Tem gente que faz o mal contra a sua vida sorrindo, falando bem de você e te abraçando, dando tapinha nas costas, e você nem malda e julga ser teu amigo, julga ser tua amiga. Isso é muito sério, isso é muito grave o que nós estamos tratando aqui hoje da parte de Deus, irmãos. Eu tenho que conhecer Jesus, mas eu tenho que conhecer o diabo. Eu tenho que conhecer e querer as bênçãos, mas eu tenho que conhecer também o que é maldição, para quando bater em minha porta, eu a rejeitar. Eu saber lidar. Está entendendo? Eu tenho que saber. Por exemplo, um exemplo que eu vou lhe dar. Tem dois tipos de igreja na face da terra que alegam servir a Deus. Duas igrejas. Quais são as igrejas? Uma verdadeira, a fiel, e tem a herética, tá? A igreja que prega heresias. E constitui, às vezes, igreja evangélica, às vezes constitui igreja pentecostal, às vezes constitui igreja tradicional. É desse jeito. Então tem dois tipos de igreja. Aí eu lhe pergunto, como você vai saber quem é a verdadeira, genuína, constituída por Deus, e como é que você vai detectar que a outra é herética, prega heresias? Como que você vai detectar? Só aprendendo a palavra de Deus, não tem outra forma. Eu sei detectar o que é uma igreja herética, o que é um membro que está pregando heresias, vai bater na minha porta, querendo me evangelizar, pregando heresias, eu sei. Mas para eu saber, eu tive que estudar a Bíblia, conhecer a dica de passagem, eu estudei sobre todas as religiões, acredita? Quando eu vi esse perigo transitando na seara, eu falei assim, não, peraí, eu tenho que conhecer todas as igrejas. Eu estudei todas elas. Você acredita? Ó, eu estudei a igreja evangélica, a igreja pentecostal, a tradicional, a católica, o sétimo dia, testemunho de Jeová, universal, espiritismo, kardecismo. Todas elas eu estudei para conhecer. A maçonaria, eu estudei todas elas, o budismo, eu estudei todas elas para me saber, para me informar. E eu avaliei confrontando com a verdade da Bíblia Sagrada. Não condenei, não julguei nenhuma.
mas eu confrontei com a verdade da palavra de Deus. Amém? Eu confrontei. Eu tenho que extrair para a minha vida o que é bênçãos e o que é verdadeiro. Amém? É um assunto tão vasto. Eu vou tentar resumir ele aqui, porque as horas não nos ajudam. Amém? Vamos resumir aqui o assunto. Vamos lá. Irmãos, é óbvio que Deus está tratando conosco no programa de hoje, principalmente a campanha A Virada de Deus em Minha Vida. Você quer a virada de Deus na sua vida, não quer? O versículo 28, os 2 primeiros versículos, está dizendo que só existe virada se você obedecer atentamente a voz de Deus, os estatutos e os mandamentos. Então eu já aprendo aqui que não tem outra forma de você ser abençoado. Eu já estou observando aqui. Eu tenho que ouvir atentamente a voz de Deus, eu tenho que observar os estatutos e os mandamentos do Senhor. Já de início, o Senhor fala sobre isso. O versículo de número 15, ele está falando que quem desobedece os estatutos, os mandamentos, e deixa de ouvir atentamente a voz de Deus, automaticamente sobrevirá sobre a vida dessa pessoa castigos da desobediência, que é chamado de maldição. Então, existem muitas pessoas na seara, olha, são milhões e milhões de pessoas, pasme os senhores, que por desobedecerem a palavra de Deus, já querem viver do seu próprio jeito, ou na rebeldia, ou na resistência, ou na malcriação, ou na revolta, querem viver a sua própria vida. A palavra de Deus está dizendo que sobre essas pessoas, automaticamente, ou seja, é a pessoa que ativa a maldição sobre a vida dela. Aí o que acontece, irmãos? É uma pessoa que vive uma vida rastejando, vive uma vida de fracasso, de derrotas, tudo que vai fazer não dá certo, é incompleto, fica pela metade. É uma pessoa que vai levar uma vida de frustrações, decepções, tristezas, lamentações. Por quê? Porque não está obedecendo a palavra de Deus, gente. É muito claro. Aí vive debaixo de maldição. A família é uma tribulação. A vida da pessoa é uma tribulação. Nunca dá certo em trabalho nenhum. Não dá certo no seu colégio. Não dá certo com seus vizinhos. Não dá certo com seu grau parentesco. Ou seja, é uma vida atribulada. Por quê? Porque não está obedecendo a voz de Deus. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui, irmãos. Não leva mal do que o missionário vai falar. É uma palavra duríssima que eu vou falar, duríssima, mas é verdadeira. Dura, é muito dura essa palavra. Eu sei que ao coração de muitos não vai chegar de bom agrado. Mas é de Deus, se é de Deus a gente tem que falar. Sabe o quê? Preste bem atenção. Se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz do diabo. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Por isso que eu falei no início que tem gente que está escolhendo maldição. Tem gente que está atraindo maldição. É por isso. Entenda uma coisa, irmão. Não existe a terceira hipótese nessa questão aqui. Ou você faz a vontade de Deus, ou você está fazendo a vontade do diabo. Ou você está obedecendo a Deus, ou você está obedecendo o diabo. Ou você está ouvindo a voz de Deus, ou você está ouvindo a voz do diabo. Não tem a terceira hipótese. Ah,
Está ouvindo a voz do ser humano. Não, eu discordo disso, sabe por quê? Para o ser humano falar, alguma coisa tem que mover na vida dele. E não existe a terceira hipótese para mover na vida de um ser humano. Só duas coisas movem na vida do ser humano: o diabo e Deus. É um ou outro. E outra coisa que eu vou lhe falar: os dois não podem agir junto. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem duas. Não tem como os dois atuarem. Por exemplo, quando uma pessoa fala assim, ou a pessoa está na igreja, mas está fazendo uma porção de besteira lá fora, está pecando direto lá fora. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Não tem o terceiro termo. Não tem essa questão. Você pode estar servindo o diabo indo na igreja. Pode acontecer isso. Então a gente tem que observar essa palavra. Deixa eu falar uma coisa aqui muito séria. Irmãos, eu conheci muita gente que desceu à sepultura por não praticarem isso aqui. Eu já preguei para muitas pessoas, eu já entreguei revelações para muitas pessoas e alguns não deram crédito. Outras vezes sorriram na minha cara. Outros talvez ironizaram, levaram como brincadeira, blasfemaram, não deram ouvido, fizeram ouvido de mercador. Isso aqui eu não estou falando para te amedrontar, não, para afetar o teu emocional, a psicologia barata, não é para isso. Isso é fato. Por não terem dado crédito à palavra de Deus e ao homem de Deus, eu conheci muitas pessoas que desceram à sepultura. Desceram à sepultura, irmão. Pronto, deixa eu citar um fato aqui recente. Pronto, lembrei aqui. Dia dos Pais, eu acompanhei uma pessoa há alguns meses, e essa pessoa se mudou da cidade, e no Dia dos Pais eu recebi a triste notícia que deram 5 tiros nele. Óbvio que ele morreu. Dentro da casa dele, com a família, no Dia dos Pais. Morreu. Deus me usou para ele: não volte para a sua cidade, fique aqui. Na época ele estava congregando conosco. Ou seja, se tornou um desviado posteriormente. O desviado nada mais é o desobediente à palavra de Deus. Isso que é desviado, é desobedecer à palavra de Deus. Então ele se afastou da presença do Senhor. Não deu crédito à voz de Deus que estava usando o profeta. E um outro profeta chegou para ele e falou assim: olha, Deus me amostra o diabo querendo ceifar a sua vida. Ele riu. Ele riu quando recebeu a revelação. No mesmo dia, à noite, o diabo matou ele. 5 tiros nele. Por não levar a sério. Por blasfemar. Por ironizar. Tem gente que trata as coisas de Deus assim, desse jeito. Fica ironizando. Fica escandalizando. Fazendo piadinha com as coisas de Deus. Escarnecendo as coisas de Deus. Irmão, com Deus não se brinca. A Bíblia diz que Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele é misericordioso, mas Ele também desce com juízo. E quando Ele desce com juízo, irmão, não tem para ninguém. Ninguém vai te livrar do juízo de Deus. Ninguém. Agora você pode evitar o juízo de Deus. Amém? Muitas pessoas estão escarnecendo da palavra de Deus, da obra de Deus, dos profetas. Tem muita gente escarnecendo. Eu recebo escarnecedores aqui. Eu recebo escarnecedores. Eu nem perco tempo, eu excluo. Eu excluo. Eu bloqueio, excluo. Nem perco tempo. Já recebi aqui escárnio de maçons, de macumbeiros, de pessoas desviadas. Já recebi. Vários. Não foi um nem dois. Já recebi vários. Muitas afrontas, ameaças, palavras obscenas. Eu já recebi. Eu nem perco tempo. Eu bloqueio. Nem perco tempo.
Porque eu não vou me distrair com as coisas do diabo. Não vou me distrair. Ele quer isso, mas eu não vou dar esse gostinho para ele. Amém? Então Deus está falando algo aqui muito sério, irmão. Eu não estou dizendo que você pode estar desobedecendo a palavra, que você vai morrer. Eu não estou falando isso. Porque eu estou falando que isso pode acontecer. Tá? Não está descartado essa hipótese. Agora, uma coisa que eu afirmo baseado na palavra de Deus. Você não é ninguém desobedecendo a palavra de Deus. Você não é ninguém. E a maldição ronda a sua vida. Está entendendo por que muitas coisas ruins acontecem na vida de uma pessoa? É por causa disso. Olha, e vou te falar mais. O pior ainda, quando a pessoa está na presença de Deus e brinca com a palavra de Deus. É pior ainda. Amém? Olha, a melhor coisa a ser feito nessa hora. Renova sua aliança com Deus. Se arrependa, renova sua aliança com Deus. Ele vai te ouvir, vai te perdoar e obedeça a palavra de Deus. Não tem outro caminho, irmão. Obedeça a palavra de Deus. Porque certamente Deus virá com bênçãos sobre a sua vida, como diz o versículo 2 do capítulo 28 de Deuteronômio. Amém? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Depois que terminar o programa aqui, você estiver mais livre, eu lhe aconselho você ler todo o capítulo 28. Sabe por quê? É importantíssimo você fazer isso. Por quê? Porque depois do versículo 2, você vai encontrar todas as bênçãos até o versículo 14. Depois do versículo 15, você vai encontrar todas as maldições. Você vai encontrar as bênçãos decorrentes da obediência e você vai encontrar as maldições decorrentes da desobediência. Então, é importantíssimo você ler todo o capítulo de Deuteronômio 28. Amém? É importante, faça isso. Não deixe de fazer isso. Leia tudo. Porque aqui eu resumi. Porque o tempo não nos ajuda. Você em casa, com mais tempo, com mais atenção, leia tudo. Ele tem, deixa eu virar aqui a página. Ele tem 68 versículos. Lê os 68 para você aprender. Faça isso. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser melhor. Amém? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu aconselho também você entrar aqui a partir do versículo 26. Anota aí, pegue uma caneta, dá uma pausa no vídeo, pegue uma caneta e anota. A partir do capítulo 26 de Deuteronômio, você lê a partir do versículo 16. Capítulo 26, versículo 16. Lê ele todo até finalizar o capítulo 28. Tá? Porque aqui também tem informações importantíssimas acerca disso. Tá bom? E eu tenho certeza que Deus vai abrir mais a sua mente, vai acrescentar sabedoria sobre a tua vida, vai abrir os teus olhos espirituais, vai te direcionar melhor na face da terra. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus, porque há essa necessidade de orarmos, pedir a Deus que nos dê força para obedecer, pedir a Deus que nos dê sabedoria, que nos guie no seu caminho. Olha, eu faço uma oração, são várias orações ao dia que eu faço. Mas existe uma oração que eu faço, que eu falo assim com Deus: Deus, quebre todas as maldições na minha vida, me cobre com o teu sangue e me guia sempre com o teu Santo Espírito. Todo dia eu faço esse tipo de oração. Todo dia. Sabe por quê? Porque há essa necessidade na vida de quem serve a Deus.
Eu sempre peço, quebra todas as maldições, me cobre com teu sangue e me guia com teu Espírito Santo. Eu sempre peço a Ele, porque nós somos falhos, nós somos pecador, nós somos errantes e nós dependemos da graça, misericórdia e a intervenção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da Tua presença para Te buscar através da oração. Eu quero Te agradecer por essa obra missionária, por esse programa Momento com Deus, a revelação dessa campanha virada em minha vida, por essa palavra linda, esse ensinamento, essa escola bíblica, essa teologia que o Senhor tem nos ensinado através do programa Momento com Deus. Muito obrigado, Pai, por esses ensinamentos. Meu Deus, eu vi uma gravidade muito grande, Pai, no ensinamento de hoje. Eu vi uma urgência, perigo muito grande. Porque, segundo eu percebi no ensinamento, Pai, tem pessoas que vivem uma vida de maldição, às vezes inocente, sem saber. Eu percebi que tem pessoas que vivem uma vida de maldição porque ainda não tiveram o conhecimento. Existem pessoas que vivem uma vida de maldição, Pai, porque através da desobediência atraíram as maldições sobre as suas vidas. Isso não é bom, Pai, porque maldição não é bom para nenhum ser humano. Isso não é bom. E eu aprendi mais ainda, Pai. Não é a oração que repreende esse fato isolado. Não é o jejum. Porque segundo o Senhor ensinou aqui, para combater do ser humano, atrair maldições sobre a vida dele, é necessário ele praticar a obediência à sua palavra. É isso que nós aprendemos. Que mistério, que sabedoria, Pai, contido nessa palavra. Embora nós temos a necessidade sim de orar, temos a necessidade sim de jejuar, temos a necessidade sim de fazer as campanhas, temos. Mas para esse fato isolado, só a obediência à Tua palavra que vai nos livrar dessa maldição, Pai. O Pai, nós não queremos maldição para nós. Maldição não é bom para ninguém, meu Deus, para ninguém. Eu quero pedir ao Senhor que dê força a todas essas pessoas que acompanham essa obra missionária, Pai, para se dedicarem mais à obediência à Tua palavra. Para que eles possam ler mais, meditar mais, refletir mais e principalmente obedecer a Tua palavra, Pai. Para que eles sejam bênçãos na face da terra. Para que eles venham desfrutar as suas ricas bênçãos sobre as suas vidas, sobre a sua família, Pai. Faça isso, meu Deus. Nos dê essa sabedoria, nos dê essa direção, esse conhecimento, Pai, para ouvirmos atentamente a Tua voz e obedecer os Teus estatutos e os Teus mandamentos, Pai. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja jogando por terra, Pai, todas as investidas de Satanás contra a vida dos meus irmãos, Pai. Eu peço que o Senhor joga por terra. O Senhor venha anular as investidas do inimigo. O Senhor venha destruir as investidas de Satanás contra a vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha abrir as portas para os seus filhos. Venha trazer a prosperidade, a multiplicação, a fartura, a alegria, o renovo
o fortalecimento, a bênção, a vitória, o milagre e o grande livramento. Eu acrescento nessa humilde oração, Pai, a campanha de Israel, a campanha Pesca Maravilhosa. Eu peço condições, providência. Te apresento a campanha da moedinha e o projeto Bíblia Grátis. Que o Senhor esteja levantando mais empresários, dizimistas, ofertantes, mantenedores e associados dessa obra missionária. Assim eu oro, como ministro e profeta do teu evangelho, do teu reino, eu declaro a vitória sobre todos no nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Que todos digam amém e graças a Deus. Olha, eu tenho uma revelação da parte de Deus, dos irmãos. Quando eu estava orando, o Pai me mostrava 87 pessoas. Amém? 87 pessoas que a maldição estava exercendo influência sobre a vida e família dessas 87 pessoas. Aí eu analiso aqui, irmãos, primeiro, a importância desse programa e da revelação. Segundo, irmãos, são 87 pessoas e famílias que Deus está abençoando. Você imagina se não tivesse o programa de hoje? Você imagina se não houvesse essa obra missionária na internet? 87 pessoas estariam debaixo da influência de maldições. 87. Olha, o Pai revela essas 87 pessoas. E para a tua alegria, o Pai manda te dizer que Ele está jogando por terra essas maldições. Amém? Na vida dessas 87 pessoas e família. Então não são só 87. São 87 pessoas e a família dela. Então você pode colocar aí para lá de 300 pessoas que o Pai está quebrando as maldições. Amém? Maldições que estavam exercendo sobre a sua vida e sobre a sua família. Amém? Que Deus lhe abençoe. Estamos chegando nos momentos finais de mais um programa, um momento com Deus. Agradeço pela sua companhia, por permitir que esse programa chegue até você, aonde quer que você se encontre. Terminou o programa, vai lá no nosso site, tem lá uma opção reservada para você, através dessa campanha. Coloque o nome e as causas que eu estarei apresentando a Deus todo dia em oração. Amém? Se inscreva no site, se inscreva no canal, para que eu possa sempre estar te notificando quando eu publicar alguma coisa nova. Não se esqueça de ouvir a nossa rádio Orando com Jesus. Baixe no teu celular pelo Play Store, ou então ouça através do site. Está lá dentro do site, você pode ouvir os mais belos hinos espirituais que falam do amor de Deus. Até o próximo programa, querendo Deus, eu tenho certeza que Deus quer, no nome que é sobre todos os nomes, no nome lindo e maravilhoso de Jesus.